continuar em Ezequiel 16, que nós estávamos vendo o juízo do Senhor, o motivo do juízo do Senhor ter chegado sobre Jerusalém. Nós vimos o Senhor trazendo o motivo, por meio de uma alegoria, de uma criança que tinha sido abandonada no seu sangue, recém-nascida, e ele acolhe, limpa, faz crescer, se multiplicar, adorna, e ele faz essa associação com o povo de Israel, sendo liberto da escravidão, sendo adornado por ele, com os despojos que eles saíram da terra do Egito, carregando, esse adorno todo também fazendo parte da construção do tabernáculo, e o povo transformando o tabernáculo num local de prostituição cultural. E agora nós vamos ver a partir do versículo 15, vamos retomar só para dar continuidade ao versículo 26. Alguns pontos só. O versículo 15 diz: confiaste na tua formosura e te entregaste à lascívia. Depois, no versículo 17, tomaste as tuas joias de enfeite que eu te dei, do meu ouro e da minha prata, fizeste estátuas de homens e te prostituístes com elas. Lá no 20, demais, tomaste a teus filhos e tuas filhas que me geraste e sacrificaste a elas para serem consumidos. Acaso é pequena a tua prostituição? Mataste a meus filhos e os entregastes a elas como oferta pelo fogo. Em todas as tuas abominações e nas tuas prostituições, no versículo 22, não te lembraste dos dias da tua mocidade, quando estavas nua e descoberta, a revolver-te no teu sangue. Depois de toda a tua maldade, ai de ti, diz o Senhor Deus, edificaste prostíbulo de culto e fizeste elevar os altares por todas as praças. A cada canto do caminho edificaste o teu altar, e profanaste a tua formosura, e abriste as pernas a todos que passavam, e multiplicaste as tuas prostituições. As pessoas que são ensinadas no falso moralismo, elas podem ler isso e se chocar de imaginar Deus falando dessa maneira com o povo. Mas a palavra do Senhor, quando ela vem para corrigir e denunciar a iniquidade, denunciar a idolatria, ela vem com um peso de choque mesmo, porque ela é para chacoalhar o povo, para o povo reconhecer o que está fazendo. Porque se Deus vem só com cuidado, vocês estão em pecado, a pessoa ignora. E o Senhor aqui falou com esse povo por anos e anos, Passava geração, vinha geração, levantavam-se tronos de reis da linha de Davi, e eles permaneciam cometendo os mesmos erros. O Senhor levantava profetas e eles permaneciam cometendo os mesmos erros. Então chegou o ponto que o Senhor usa a boca do profeta para chocar mesmo, para dar um chacoalhão. Vocês estão tão fora da minha aliança que vocês estão agindo como prostitutas. E no versículo 26, ele vai começar a mostrar as relações que nós vimos, o Salmo 37, ele até trouxe aqui para a gente uma introdução sobre o tema de hoje, porque nós vimos que muitos se apoiam nos homens e na segurança que homens ricos, homens com poder, eles têm, porque visualmente ali, naturalmente, a pessoa está olhando e ela fala, bom, essa pessoa aqui, ela tem poder financeiro, ela tem poder bélico, no caso de nações, estamos falando aqui de potências da época, o Egito, a Síria, Babilônia, eram potências da época, Se a gente trouxer para agora, seria tipo Estados Unidos, União Europeia, China, que são países fortes com influência de força bélica, com influência econômica, que ditam regras de fato. E o que o povo fazia naquela época? Faziam alianças políticas, alianças comerciais, para ver se, pagando taxas, acordos comerciais, eles conseguiriam a proteção das potências da época contra o ataque de outras nações. Só que o povo de Israel estava se apoiando na força material desses povos, na aparente força que esses povos tinham,
e estavam se esquecendo do quê? Que eles serviam o Senhor dos exércitos, que eles eram um povo do Rei do universo, que eles eram escolhidos, nação eleita do Senhor. Então, eles estavam se vendendo, se prostituindo, porque nessas alianças, nesses acordos, não era só eu te dou dinheiro e você vai lá e me defende. Haviam casamentos que eram feitos com os filhos, né, dos reis entre si, havia o comércio que tinha lá as taxas que eram pagas, mas isso trazia pessoas estrangeiras para habitar na terra e trazer a sua influência cultural, e dessa maneira eles iam se corrompendo, iam procurando os ídolos dos egípcios, os ídolos dos assírios, e assim eles iam cada dia mais se corrompendo. E aí no 26 fala: também te prostituíste com os filhos do Egito, teus vizinhos de grandes membros, e multiplicastes a tua prostituição para me provocares a ira. Por isso estendi a mão contra ti e diminuí a tua porção e te entreguei à vontade dos que te aborrecem, as filhas dos filisteus, as quais se envergonhavam do teu caminho depravado. Também te prostituíste com os filhos da Assíria, porquanto eras insaciável, e prostituindo-te com eles, nem ainda assim te fartaste. Antes multiplicaste as tuas prostituições na terra de Canaã até a Caldeia, e ainda com isso não te fartaste. Ou seja, eles faziam as alianças, eles buscavam o apoio dessas potências, mas eles continuavam insatisfeitos, não era suficiente. Eles estavam sempre querendo mais acordos, buscando mais ajuda, nunca estavam satisfeitos. E de fato, quando nós buscamos coisas, apoio terreno, a força do braço de homens, nunca a gente se sente satisfeito, porque não vem daí o nosso socorro, não vem daí o suprimento das nossas necessidades, sejam elas físicas, emocionais, espirituais, tudo isso vem do Senhor. Quão fraco é o teu coração, diz o Senhor Deus, fazendo tu todas estas coisas, só próprias de meretriz descarada. Imagina se eu ouvir isso do Senhor, que pesado. Como teu coração é fraco, hein? Como você se vende. Porque é isso que ele está falando. Você se vende por tão pouco, né? Eu te limpei, eu te curei, eu te salvei, eu te libertei, eu te dei vida plena, abundante em mim. Eu te fiz meu companheiro, eu te apresentei os meus mistérios, eu te dei dons. É isso que o Senhor fala para nós. E você jogou tudo isso para alto, você vendeu tudo isso a troco de nada. Edificando tu o teu prostíbulo de culto à entrada de cada rua e os teus elevados altares em cada praça, não foste sequer como a meretriz, pois deprezaste a paga. Então ele já está falando aqui. E o pior é que não é só, você não só se prostitui, você constrói esses prostíbulos todos de culto, né? E a gente está se referindo aqui à prostituição cultual. E você nem aproveita, porque na verdade você está pagando para eles. Você traz os ídolos da Assíria para a terra, porque os reis, quando faziam aliança com os reis assírios, traziam os reis de Israel, né? Eles trouxeram deuses e culto à idolatria desse povo para dentro da terra de Israel, para a cidade de Jerusalém. Foi através dos reis que a corrupção ela aconteceu também. E aqui tem um ensino que está dentro até da lei, né, de princípio, que ali a gente aprendeu no estudo sobre Levítico, que quando a culpa está sobre a liderança, aqueles que o Senhor ungiu e levantou para cuidar do povo, a responsabilidade e a culpa é maior, o peso do pecado é maior, porque eles fazem o que todos que estão confiando e seguindo a ele se corromperem também. E foi isso que aconteceu aqui por meio dos reis que trouxeram essa idolatria que vinha da Síria. E não só isso, né? Mas com os acordos comerciais, que eles pagavam impostos, pagavam taxas, o Senhor denuncia o que está no 32. Foste como a mulher adúltera, que em lugar do seu marido recebe os estranhos.
A todas as meretrizes se dá paga, mas tu dá presentes a todos os teus amantes. E o fazes para que venham a ti de todas as partes adulterar contigo. Contigo nas tuas prostituições sucede o contrário do que se dá com outras mulheres, pois não te procuram para a prostituição. Quando a prostituta ela se põe para vender o corpo, ela pelo menos recebe um dinheiro, né? Deus está falando. Mas você não, você adultera a aliança comigo e ainda dá presente para os seus amantes. Você ainda presenteia, você paga para se prostituir. Dando tua paga e te não sendo, porque dando tua paga e a ti não sendo dada, fazes o contrário. Portanto, a meretriz, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus: por se ter exagerado a tua lascívia e se ter descoberto a tua nudez nas tuas prostituições com os teus amantes, e por causa também das abominações de todos os teus ídolos e do sangue de teus filhos a estes sacrificados, eis que ajuntarei todos os teus amantes com os quais te deleitaste, como também todos os que amaste, com todos os que aborreceste, ajuntá-lo-eis de todas as partes contra ti, e descobrirei as tuas vergonhas diante deles, para que todos as vejam. Aqui o que ele está falando, aqueles que você procurava refúgio, vão vir contra você. Então todas essas potências que você se prostitui, que você dá presentes, que você se corrompe, que você adultera a minha aliança contigo, elas vão vir contra você, vão vir te atacar, sitiar essa cidade. E o ficar nu, no caso, é perder todas as forças, né? É ficar completamente humilhado, escravizado, sujeito a essas potências. Julgar-te-ei como são julgadas as adúlteras e as sanguinárias, e te farei vítima de furor e de ciúme. Entregar-te-ei nas suas mãos, e derribarão o teu prostíbulo de culto, e os teus elevados altares despir-te-ão de seus vestidos, tomarão as tuas finas joias, e te deixarão nua e descoberta. Farão subir contra ti uma multidão, apedrejar-te-ão e te transpassarão com suas espadas. Queimarão suas casas e executarão juízos contra ti. À vista de muitas mulheres farei cessar o teu meretrício, e já não darás paga. Desse modo satisfarei em ti o meu furor, o meu ciúme se apartarão de ti. Aquietar-me-ei e jamais me indignarei. Visto que não te lembraste dos dias da tua mocidade e me provocaste a ira com tudo isto, eis que também eu farei recair sobre a tua cabeça o castigo do teu procedimento, diz o Senhor Deus, e a todas as tuas abominações não acrescentará esta depravação. Muita gente, quando lê os juízos do Senhor, fala: mas Deus não é um Deus de amor, então o Deus do Antigo Testamento é diferente do Deus do Novo Testamento. Deus ele é zeloso com a aliança dele, com a palavra dele. E aqui o que a gente vê? Um povo idólatra, que se corrompeu porque quis, que aceitou a prostituição cultural, que aceitou se vender para se proteger com a força de outros povos iníquos, ao invés de buscar no Senhor a aliança que tinha, a fidelidade do Senhor e participar dessa aliança cumprindo a sua parte. Não foi pouca a depravação de Israel, não foi pequena a depravação de Jerusalém e a quebra de aliança de Jerusalém. E o Senhor ele é zeloso com a aliança que ele tem, porque a partir do momento que o povo anda nessa forma, não é o povo só que é mal visto, porque até os filisteus, que eram um povo pagão, tinha vergonha das práticas de Jerusalém. Então você imagina, para um povo que é ímpio, violento, que oprime, olhar para Jerusalém e ter vergonha do que Jerusalém está fazendo, qual que é o nível de depravação moral e espiritual que esse povo alcançou, a ponto de estar matando os próprios filhos, algo que Deus nunca ordenou. Então a gente precisa ler a Bíblia e olhar e analisar o que a gente está lendo, tentando enxergar de fato como as coisas aconteceram, para não querer fazer justiça própria e questionar Deus. Mas como assim que o Senhor faz assim? Se Deus é bom, por que ele mata? Se Deus é bom, por que ele permite isso? Você não acha que o povo não tinha culpa? O povo fez pouca coisa?
né? Se depravando, se prostituindo, sendo violento, soberbo, altivo, oprimindo o necessitado, não cuidando da viúva e do órfão. Eles estavam já depravados em todos os níveis, moral, espiritual, então social. Então não é pouco, não é muito, aliás, né? Ver o Senhor trazendo o juízo dele, fazendo justiça. E o interessante é que ele fala assim: os meus ciúmes se apartarão de ti, eu vou me aquietar e jamais me indignarei. Então, ao mesmo tempo que ele está deixando o juízo dele vir, ele está falando, mas isso aqui vem, mas por um motivo, porque eu estou tratando o meu povo, eu estou purificando ele. Ele está tirando o joio e deixando o trigo continuar ali crescendo, nesse caso, né? Se a gente trouxer uma parábola que a gente conhece sobre homens maus e homens bons, ele está fazendo essa separação por meio do juízo. E a gente já leu antes que o remanescente ia ser purificado no cativeiro, ia ser tratado, ia pensar, ia se envergonhar do que fez, né? E o Daniel, inclusive, quando vai orar, ele ora intercedendo pelos pecados dele e do povo. E é um homem justo. Então, para um homem justo orar pelos pecados dele e pelo do povo, é porque ele entendeu que ali era um momento de tratamento, de transformação, de olhar para dentro e analisar. Por que eu estou aqui? E a gente, às vezes, passa por prova, por tribulação, está lá no fogo, está no cativeiro da Babilônia, e a gente fica pedindo livramento. E esse povo, de fato, estava procurando livramento, porque eles iam atrás dos profetas, esperando uma resposta de livramento, né? Uma palavra do Senhor de livramento. Mas o profeta do Senhor não trazia a palavra de livramento, muito pelo contrário, ele falava, você vai passar pelo fogo, você precisa ser aperfeiçoado. Então, às vezes a gente precisa entrar na presença do Senhor e ao invés de pedir o livramento, parar e falar, Senhor, por que eu estou passando por isso? Alguma coisa que eu fiz ou estou fazendo, ou isso é realmente o inimigo só me atacando, é uma tribulação que o Senhor me pôs à prova para só testar se eu vou murmurar ou não, é um ataque porque eu estou fazendo tudo certo, ou o Senhor está me purificando aqui? Me ajuda a enxergar onde eu preciso me envergonhar dos meus atos, de algo que eu possa ter me prostituído e não percebi, ou tenho um ídolo no meu coração que eu levantei e o Senhor quer queimá-lo e eu preciso entregar para ser queimado. Então, o mover do Senhor para a transformação, ele também é assim, também é no meio do cativeiro que ele trata, mas ele dá o livramento. E ele depois fala que restituirá. Aqui também está a proposta do Senhor de graça e misericórdia sendo apresentada para o povo. Não é apenas juízo e condenação, porque o Senhor ele vem com juízo para trazer correção e ele dá a chance de arrependimento sempre. No 44, a gente vai ver um provérbio aqui e uma comparação que vai fazer a gente entender por que o Senhor ele está trazendo esse juízo também. A gente está vendo que Israel pagava caro para ser explorada pelas potências e ainda pagava e trazia cultos, idolatria e corrupção, tudo para dentro da sua terra. E aí no 44 diz, eis que todo o que usa de provérbios usará contra ti este, dizendo, tal mãe, tal filha. Tu és filha da tua mãe, que teve nojo do seu marido e de seus filhos, e tu és irmã de tuas irmãs, que tiveram nojo dos seus maridos e de seus filhos. Vossa mãe foi Etéia e vosso pai a morreu. Novamente ele fica mostrando. Vocês se acham tão nobres, mas vocês são tão idólatras quanto os outros, né? E a tua origem, ela é uma origem de corrupção, de depravação. E você se colocou como irmãs de duas cidades que eu condenei. Aí ela está no 46. Tua irmã maior é Samaria, que habita à tua esquerda com suas filhas. E tua irmã menor, que habita à tua mão direita, é Sodoma. Samaria foi destruída pelos assírios por ordem do Senhor, porque Samaria era um território do Reino Norte de Israel, era a capital do Reino Norte de Israel, que se prostituiu cultualmente, né, há mais tempo do que Judá,
partir do reinado de Jeroboão já veio depravação ali, ele foi o primeiro que Deus levantou e ungiu para cuidar daquelas 10 tribos, e o povo se corrompeu a tal ponto que Deus miscigenou, dispersou as 10 tribos e ainda miscigenou aquele local. E é daí que surgem os samaritanos, que depois vão ter rixa com os judeus e tudo mais. Mas Samaria recebeu o juízo do Senhor, foi totalmente destruída, né? Não tinha mais ali característica de uma cidade israelita. Sodoma, todo mundo sabe a história de Sodoma, né? Que foi uma cidade onde Ló, com sua família, quando se separou de Abraão, foi morar, e o Senhor trouxe juízo, porque ali havia não só idolatria, mas também luxúria e depravação moral e soberba, altivez, e eles não eram uma cidade que cuidava da causa dos necessitados ou dos oprimidos. Muito pelo contrário, eles construíam leis que protegiam os criminosos e não defendiam a causa dos justos. E por isso o Senhor derramou fogo sobre ali. Agora você imagina, sabendo esse contexto de quem era Samaria e quem era Sodoma, Deus iguala Jerusalém a elas como uma irmã, como na mesma família. E aí no 47 ele fala: todavia, não só andaste nos seus caminhos, nem só fizeste segundo as suas abominações, como se isto fora muito pouco, ainda te corrompeste mais do que elas em todos os teus caminhos. Ou seja, você não só fez igual, como você fez pior. Jerusalém estava fazendo pior do que Samaria e pior do que Sodoma. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, não fez Sodoma tua irmã, ela e suas filhas, como tu fizeste também tuas filhas. Eis que esta foi a iniquidade de Sodoma tua irmã. Soberba, fartura de pão e próspera tranquilidade teve ela e suas filhas, mas nunca amparou o pobre e o necessitado. Era uma cidade rica, próspera, mas não cuidava daqueles que precisavam. Deixava eles sofrendo e empobreciam ainda mais esses. Foram arrogantes e fizeram abominações diante de mim, pelo que, em vendo isto, as removi dali. Também Samaria não cometeu metade dos teus pecados, pois tu multiplicaste as tuas abominações mais do que elas, e assim justificaste as tuas irmãs com todas as abominações que fizeste. Ou seja, Jerusalém estava tão depravada que Deus considerou o pecado de Samaria e de Sodoma menor. O juízo que viria sobre Sodoma e Samaria seria menor do que o que viria sobre Jerusalém. E sabe por que isso? Porque Jerusalém conhecia a lei do Senhor. Samaria já estava com sacerdotes corrompidos desde praticamente a fundação do Reino Norte, por causa de Jeroboão. Desde aquela época o povo já estava meio que sendo guiado por falsos mestres, então o povo estava cego e o Senhor sabia que aquele pecado que eles cometiam era por falta de conhecimento. O livro de Oséias relata muito isso. Oséias é um profeta que falou para Israel, para o Reino Norte. Agora, Sodoma nem conhecia o Senhor, então eles andavam segundo o seu próprio entendimento e faziam do jeito que eles bem entendiam. Mas Jerusalém tinha a presença de Deus, tinha a lei do Senhor, tinha o sumo sacerdote, tinha os sacerdotes, tinha o altar, tinha a arca da aliança. E o Senhor, ele vai exigir sempre mais daquele que recebeu mais. Então, o juízo, quando vier o juízo do Senhor sobre a terra, você acha que vai ser mais pesado sobre o ímpio que está lá fora, as nações ímpias, ou sobre o povo da igreja de Cristo que se corrompeu? Que andava com ele e virou as costas e permitiu o engano, foi buscar os próprios desejos. Jesus, ele alerta sobre as 7 igrejas nas 7 cidades da Ásia Menor justamente por isso, porque o juízo ele vai ser maior sobre a casa do Senhor, onde o Senhor começa o seu juízo, porque era onde devia estar santificado, era onde devia estar andando em integridade. Então, no 52 ele diz: tu, pois, levas a tua ignomínia, tu que advogaste a causa de tuas irmãs. Ela acabou tornando a pena de Samaria e de Sodoma pequena, porque ela conseguiu superar a iniquidade dessas 2 cidades. Pelos pecados que cometestes, mais abomináveis do que elas, mais justas são elas do que tu.
Envergonha-te logo também e leva a tua ignomínia, pois justificaste as tuas irmãs. Só que ele diz no 53, eu restaurarei a sorte delas, a de Sodoma e de Samaria, e a tua própria sorte entre elas, para que leves a tua ignomínia e seja envergonhada por tudo que fizeste, servindo-lhes de consolação. Quando tuas irmãs, Sodoma e suas filhas, tornarem-se ao seu primeiro estado, e Samaria, suas filhas, tornarem ao seu também, tu e tuas filhas tornareis ao vosso primeiro estado. Só que é uma profecia messiânica, tá? Isso é uma profecia para o futuro. Porque Jerusalém representa o povo judeu aqui. Samaria, as tribos dispersas que a palavra, a boa notícia, né, o evangelho está alcançando. Sodoma são as nações ímpias que, se arrependerem, vão receber a graça do Senhor e participarão do reino dos céus. E quando Sodoma, quando os gentios, quando a plenitude dos gentios, né, do conhecimento dos gentios for alcançada, Judá, os judeus, eles serão convertidos, o Senhor se revelará, o Senhor abrirá os olhos, o entendimento deles, e eles se envergonharão de ter transpassado o servo do Senhor. Então aqui é também uma referência, né? Não é uma coisa explícita, mas é uma referência ao que vai acontecer. Então, tudo isso, e o Senhor ainda está falando, eu vou restaurar. Porque o Senhor, Ele é bom. Apesar dele trazer juízo, e Ele é justo, não tem dupla... Como é que chama? 2 pesos, 2 medidas? Né? Ele não faz nenhum juízo segundo o seu gosto, ele faz segundo a sua palavra. Então, o povo se depravou, o povo está plantando o que colheu, porque não ouviu, mas ele ainda está falando, vocês ainda vão se envergonhar, vocês ainda vão reconhecer essa vergonha toda que vocês cometeram e praticaram e vão ser restaurados, porque eu restaurarei. Então, a restauração vem do Senhor e ela vem por meio de Jesus, porque é a única maneira de se reparar essa bagunça toda. Por isso que a fé, a salvação, ela não vem por obras, ela vem pela fé. E pela fé nós somos salvos. Pela fé, a graça do Senhor cobre uma multidão de pecados. Quando confessamos o Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador, toda a prostituição que a gente cometeu, os ídolos que a gente construiu no nosso coração, toda a vergonha que a gente causou ao nosso Senhor, Ele redime, Ele restaura e Ele transforma. Mas também é um processo, não foi da noite para o dia que essa restauração viria sobre a casa de Jerusalém. Nós temos aqui, depois na história, que foram 70 anos de cativeiro, né? Então foram mais alguns bons anos aqui, depois das palavras de Ezequiel, que o Senhor restituiu a terra de Judá e que o templo foi reconstruído. Mas nunca mais foi como era antes. Então isso também nos ensina, né? Para a gente tomar cuidado, para não quebrar a aliança, para a gente permanecer fiel, para a gente querer passar pelo fogo da prova e se consertar, reconhecer onde a gente está se vendendo nesse mundo e abrir mão. Não peça para o Senhor consertar a bagunça que você fez, abandona a bagunça que você fez para Ele restaurar e fazer o que Ele determinou na sua vida desde o princípio, porque é isso que Ele vai fazer com Judá. A bagunça que eles fizeram, Ele restaurou por meio de Jesus e Ele está continuando a obra dEle até que se complete e você faz parte dessa obra. Ele espera que você trabalhe na vida. Amém? Que o Senhor te abençoe. Semana que vem a gente finaliza o capítulo 16.